Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Estamos começando mais uma live aí, aguardando aí alguns instantes para algum irmão que ainda esteja um pouco atrasado, que possa entrar. Boa noite a todos, que a graça de Deus, a paz e o amor de Cristo estejam na vida de todos nós. Boa noite a todos. Estamos ainda, irmãos, aí entrando em mais uma live, é a quarta live que eu faço. Saudações a todos, mais uma vez aí, que a graça de Deus, a paz e o amor de Cristo estejam na vida de todos vocês, de todos nós. Estamos ainda começando agora. Peço que os irmãos que forem entrando aí, que tiverem a oportunidade de compartilhar a live com seus amigos também, agradeço muito obrigado aí por todos. Vão lá, quem quiser também comentar, colocar dúvidas durante a live, colocar questionamento, quiser contribuir com alguma opinião. Essa é uma live democrática, irmãos, então eu estou aqui para falar a minha opinião, mas também ouvir a opinião, saber a opinião de vocês todos aí. Mais uma vez, Mateus, meu querido amigo, boa noite para ti aí, que Deus esteja contigo e tua família aí. Saudade, meu ex-colega de trabalho, saudade. Vamos ver, tem mais irmãos chegando aí, mais uma vez então, irmãos, pela terceira vez cumprimentando todos aí. Só alguns esclarecimentos, meus irmãos, essa live aqui, as outras três anteriores aí, eu gravei outro vídeo e coloquei no YouTube, no meu canal, lá no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. E aí esse vai ser um pouquinho diferente, eu vou gravar a própria live mesmo, vai ser o vídeo que eu vou postar no YouTube, na íntegra, com todos os comentários, com tudo. Então vai ficar um pouquinho diferente o formato lá no YouTube, mas é exatamente o mesmo tema e essa live vai na íntegra para o YouTube. Vou deixar no meu perfil depois no Facebook também o meu link do YouTube. O nome do canal se chama O Evangelho Segundo o Evangelho. Então, para aqueles que porventura não tiveram a oportunidade aqui de assistir aqui, podem ir lá no meu canal, estará lá o tema, estará o vídeo lá nos detalhes. Sempre procurarei também, meus irmãos, agora estou iniciando, a definir dias, então 2 dias por semana. Minha live será quartas e domingos. Caio Tauan Lopes da Silveira está assistindo. Muito obrigado pela audiência, meu querido amigo. Deus abençoe a ti e a tua família. Então, esclarecendo, então, meus irmãos, vai ser sempre às quartas e domingos, às 22 horas. Se porventura eu tiver que mudar o dia ou o horário, eu avisarei a todos nas minhas redes sociais. Muito obrigado aí. Bom, meus irmãos, vamos começar aqui. Sempre nas minhas lives, eu vou deixar bem claro no início, eu não sou um pregador do Evangelho, eu não gosto dessa palavra, eu não me autodenomino pregador. Então eu sou alguém que está aqui a falar do Evangelho, alguém que foi alcançado pela graça do Evangelho do Senhor Jesus e que quer doar um pouquinho dessa graça a outros. Então eu não sou pregador, eu não tenho essa pretensão, eu não tenho nem formação teológica ou de conhecimento para tal. Apenas sou um simples mortal que quer falar da graça do Evangelho para tantos quanto os outros quiserem ouvir aí, meus irmãos. Sempre deixo claro isso. Irmãos, o tema proposto é: o que nos importa mais, a palavra de Deus ou a doutrina dos homens? É lógico que se a gente for pensar, desculpe, se a gente for pensar friamente, a resposta parece ser óbvia. A palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, ó, isso aqui que nos mais importa. Então, a pergunta parece estar com a resposta óbvia e a resposta é óbvia. Aqui está o que mais nos importa em relação a doutrinas dos homens.
Mas é sempre bom propor esse tema, meus irmãos, porque ao longo da live eu vou falando o porquê e quais as condições para que me levaram a propor esse tema. Então, meus irmãos, quem tem Cristo como seu Salvador, quem quer ter, vai buscar o conhecimento onde de Cristo? Na palavra. Aqui novamente, meus irmãos. Nessa palavra. Então é aqui que nós buscamos o nosso norte, é aqui que nós resolvemos as nossas dúvidas, os nossos dilemas. Então buscamos aqui, meu irmão, aqui na palavra de Deus, o conhecimento. A palavra de Deus está aqui, o Evangelho de Cristo está aqui. Então, meus irmãos, a igreja primitiva, a primeira igreja formada pelos primeiros discípulos de Cristo, ela se baseava nessa palavra, que já existia manuscritos, já existiam alguns evangelhos, e ela se baseava aqui. Então, a única coisa que interessava para a igreja primitiva nos primeiros anos, 100, 200, 250 anos depois da vida de Cristo aqui na Terra, era os próprios manuscritos, os próprios evangelhos. Ela era fiel à regra, era fiel a essa palavra. Com o passar do tempo, meus irmãos, a igreja foi tomando uma conotação de homens. O homem passou a organizar, vamos dizer assim, a igreja e começou a fazer algumas regras complementando a palavra, mas algumas talvez se contrapondo à palavra, por seus próprios interesses, porque nós seres humanos somos assim, nós somos falhos, nós somos pecadores. Então, ao longo do tempo, o homem foi modificando, acrescentando e excluindo ensinamentos da palavra para o seu próprio interesse. A partir do ano 300, 350 depois de Cristo, a igreja, que era perseguida pelo Império Romano na época, o Império Romano praticamente dominava o mundo na época, ela passou a ser, de perseguida, a ser a igreja oficial de Roma, com o imperador Dominiciano. Ele, em um belo dia, decidiu lá que a igreja cristã passaria de ser perseguida, passaria para ser a igreja oficial de Roma. A partir dali, ela se organizou como Estado, ela se misturou ao Estado e passou a ter regras que não eram tão bíblicas assim e, como eu disse antes, passou a atender interesses humanos, a interesses dessa organização. Foi a primeira igreja, a igreja cristã, que a história registra, foi justamente a igreja romana, o que é conhecido hoje como Católica Apostólica Romana. A palavra católica vem de a única ou a universal, apostólica porque eles diziam que eram oriunda dos apóstolos, romana de Roma. Então foi a primeira igreja que se tem conhecimento, que a história registrou. A igreja que eu falo, igreja no sentido humano, no sentido terrestre, porque a igreja verdadeira, eu até falei isso já em uma ou duas lives atrás, a igreja verdadeira é eu, é você, somos todos nós que creem em Cristo. Essa é sempre a verdadeira igreja. As outras são a igreja dos homens, é sempre bom salientar isso. Irmãos, essa igreja católica, irmãos, ela ao longo do tempo, ao longo de todo o tempo, toda a história, ela teve algumas circunstâncias bem interessantes, irmãos. A igreja católica, praticamente a Bíblia na época era toda em aramaico ou hebraico ou grego, que são línguas antigas, né? E em uma determinada época lá, São Jerônimo, ou Jerônimo, como era conhecido, hoje as igrejas católicas chamam São Jerônimo, fez a primeira tradução para o latim.
Então, a primeira tradução da Bíblia, da linguagem original do grego, do aramaico, do hebraico, foi para o latim. E todas as missas, que é o culto da Igreja Católica, vamos dizer assim, eram rezadas em latim. As pessoas, 99,9% das pessoas não entendiam. Só os próprios líderes, os próprios padres da igreja entendiam. E falavam aquela missa, todo o culto, toda a missa em latim, ninguém entendia, mas tinha que aceitar aquele como religião. Tá? Tinha que aceitar como verdade, aliás. Então, a pessoa ia assistir aquela missa, aquele culto, mas não sabia o que estavam falando e todos obrigavam ela a dizer, não, isso aqui é a verdade. Embora que não entendeu o que nós falamos, mas é a verdade. Aí já dá asas para, vamos pôr assim, para cada um fazer a sua interpretação. Então, dos interesses dos homens que eu falei ali. Então, essa é a igreja, é o início da Igreja Católica. Foi a primeira igreja que nós comentamos ali, que foi formada historicamente. A palavra diz assim, meus irmãos, sobre igreja. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito de Deus que fez em Cristo nosso Senhor, na qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então essa foi a formação aí, foi uma revelação dada a Paulo do que seria a igreja mesmo, a verdadeira igreja, não a igreja dos homens como eu comentei antes. Danilo, tá ao vivo, obrigado pela audiência. André, meu querido amigo, abraço para ti e tua família, Deus sempre te abençoe, obrigado pela audiência. Voltando à igreja romana, a igreja católica, apostólica romana, ela, durante o seu primeiro período, ela teve uma dificuldade, porque nas escrituras sagradas não haviam deuses com imagens, não havia nada, nenhum tipo de estátua, nada, nenhum símbolo, nada. E as pessoas, as cidades dominadas por Roma, os cidadãos romanos, não conseguiam assimilar aquele tipo de credo em que não tinha nenhuma imagem, porque todas as religiões pagãs da época tinham imagens, tinham vários deuses. Então a Igreja Católica agiu, fez um jogo político e começou a fazer imagens, tá, de certos líderes, de certos santos, começou a criar certos santos para agradar essas pessoas, se desviando já das escrituras originais, que não tinham imagens realmente, mas aí já começou o interesse do homem em modificar as escrituras para seu próprio sucesso, para o sucesso da sua igreja. Isso é bem interessante. Aí nessa época já começou os santos que hoje existe, o culto a Maria, mãe de Jesus, que não tem nenhum versículo, nenhuma vírgula na Bíblia falando que devemos cultuar Maria, nada mesmo. Então a Igreja Católica já começou a se adaptar para atrair mais pessoas, para obter vantagens com isso. Veio depois, irmãos, aí a reforma, né, que muitos já conhecem, de Calvino, de Lutero, de outros, né, a reforma evangélica, que também meio que derrubou a Igreja Católica, e aí formou-se toda essa salada que até hoje existe, com várias denominações, várias igrejas diferentes, com ideias diferentes, sendo que não deveria ser assim. Eu já falei isso inclusive na outra live, mas como eu sempre saliento, essas igrejas são humanas e são suscetíveis a esse tipo de transformação aí. Alex Silva,
Muito obrigado aí, Alex, pela assistência e pela audiência, aliás. Obrigado e Deus abençoe tu e tua família aí. Saliento novamente aí, irmãos, os irmãos que quiserem opinar, colocar alguma questão aí, contribuir com alguma coisa, eu agradeço muito aí. Peço novamente, quem tiver a oportunidade de também puder compartilhar a live, muito obrigado aí. Voltando então, meus irmãos, Paulo nos adverte em uma das suas epístolas. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Paulo já estava prevendo que posteriormente muitos líderes iam deturpar, iam mudar a palavra de Deus, iam mudar os evangelhos de Cristo para já atender os seus próprios interesses. Então Paulo já predizia isso bem antes desses fatos ocorrerem. Isso está em Atos 20, do 29 ao 30. Irmãos, assim, quero deixar bem claro, vou dar agora a seguir alguns exemplos de ensinamentos que não é antibíblicos, que não são bíblicos, mas quero deixar claro, muito claro mesmo, que muitas denominações, muitas igrejas, irmãos, fazem um trabalho maravilhoso, tem pessoas maravilhosas dentro, pessoas com um verdadeiro coração cristão, pessoas boas, pessoas cheias de amor mesmo, de amor pela causa, de amor pelo trabalho, de amor pela obra de Deus. Só que existe outras também que às vezes, sempre vou dizer, né, conforme os seus próprios interesses, acabam distorcendo um pouco para manter um certo poder sobre os seus liderados, sobre os seus membros. Então, isso é bem interessante. Eu sempre falo, irmãos, denominações, procuro usar pouco o termo igreja, quando me refiro à igreja dos homens, porque a igreja realmente, no meu modestíssimo entender, é aquele exemplo que eu falei ali, conjunto dos que creem em Jesus Cristo. Agora, as igrejas dos homens, as igrejas eu costumo dar mais, chamá-las de denominações. Então é um hábito que eu tenho. Vou falar, meus irmãos, alguns exemplos de distorções da Bíblia, tá? Uns bem conhecidos, outros talvez não. Alguns exemplos, sim, não vou entrar muito detalhadamente em alguns, porque cada um dos temas, cada um das propostas que eu tenho aqui levaria uma live inteira, mas vou passar assim superficialmente por cada uma. Temos muitos exemplos, meus irmãos, aí, por exemplo, os adventistas, eles creem que o sábado é primordial para a salvação. Aquele que não guarda o sábado não alcança Jesus Cristo, não alcança o verdadeiro evangelho, não tem salvação. Um exemplo, tá? Eles pregam também uma coisa muito legal sobre leis, que as pessoas, que o cristão que não segue as leis ou que não cumpre as leis de Deus não alcançará a salvação, e a gente sabe que não é isso. Então, do primeiro exemplo que eu cito é esse. A palavra diz assim, irmãos: pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para o homem fiel e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com uma ação de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. 1 Timóteo 4, do 2 ao 5. Então aqui Paulo escreve a Timóteo justamente condenando esse sistema legal. E como eu estava falando muito, os adventistas são muito pegos à lei. Eles proíbem alguns alimentos, eles proíbem carne de porco, por exemplo. Então, volto a dizer, meu primeiro exemplo, isso não está na Bíblia, meu irmão. Não é o que tu ingere, não é o que tu bebe
que te vai salvar e que vai te condenar. Novamente, meu irmão, o que salva é aqui. É aqui dentro o que está, o que vai nos salvar, o que nos vai levar ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Não é as leis, mas como essa denominação prega, meu irmão. Outra coisa que os adventistas pregam muito, irmãos, é sono da alma, ou seja, eles acreditam que a alma não é imortal, que após nós partirmos desse mundo, a nossa alma entrará num sono, num estado de inconsciência, e só retornará à consciência na segunda volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus à Terra. Também é errado, meus irmãos, isso inclusive é antibíblico, tá? Eles não acrescentaram, eles estão indo contra o ensinamento bíblico. Olha o que está escrito aqui. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Filipenses 1, do 23 a 24. Isso é Paulo falando na sua epístola aos filipenses, aos moradores de Filipo. Ora, meus irmãos, se existisse um sono da alma, se existisse uma mortalidade da alma, por que Paulo estaria tão ansioso? Por que ansiaria tanto para partir desse mundo e encontrar Cristo? É muita contrariedade, né, meus irmãos? Então aí já é um ensinamento antibíblico. Vera Beatriz, muito obrigado pela tua audiência, que Deus abençoe a ti e tua família. Paulo César, obrigado, Paulo, um abraço para ti, obrigado pela audiência, Deus te abençoe, meu querido. Obrigado a todos. Continuamos, meus irmãos. Outra passagem aqui, meus irmãos. A ninguém devais alguma coisa a não ser o amor que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama uns aos outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Não cobiçarás se há algum outro mandamento. Tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 8 ao 10. Aqui Paulo mais uma vez disse, meus irmãos, nós somos fracos, por vezes nós somos suscetíveis ao pecado e muitas vezes durante a nossa vida nós vamos falhar e não vamos conseguir cumprir os mandamentos de Deus, meu. Nós somos assim, nós somos fracos, nós somos humanos, mas Paulo está dizendo, a partir do momento em que tu bota Cristo para dentro do teu coração, meu irmão, que tu passa a nortear a tua vida por essa palavra, pelo Evangelho de Cristo, todos esses cumprimentos de mandamentos vêm no automático, meu. Tu vai querer fazer isso. Então, o Paulo está dizendo já, o Senhor Jesus já nos disse várias vezes, o maior dos mandamentos é o amor. Quem ama vai automaticamente cumprir a lei ou tentar cumprir. Talvez uma vez que outra nós vamos resbalar, vamos dizer assim, uma palavra bem popular, vamos sair do tom, mas no geral nós sempre buscaremos, através do amor de Cristo, o cumprimento da lei, o cumprimento das regras. Então, meus irmãos, a lei não salva. O cumprimento da lei não salva. O cumprimento dos mandamentos ou o não cumprimento não salva nem condena. Está escrito, irmãos: em verdade vos asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus não nos deixa dúvida. O que salva é somente Ele. Só Cristo salva, mais nada. Nem lei, nem cumprimento, nem regras. O que salva é Cristo. Ninguém mais salva, irmão. Isso deixar bem claro. Isso está em João 5:24, irmãos.
Saímos do aspecto legal dos adventistas, meus irmãos. Agora entraremos num tema um pouquinho polêmico, mas minha intenção não é polemizar. Fernando, obrigado, meu querido. Um abraço para ti e tua família, que Deus te abençoe. Que é o dízimo, meus irmãos. O dízimo é de todas, praticamente quase todas as denominações evangélicas, pentecostais, neopentecostais, tradicionais têm o dízimo. Só que, irmãos, podem ler, meus irmãos, tirem sua própria conclusão, meus irmãos. O dízimo não tem base bíblica. Não tem, meus irmãos, não tem. Mas podem dizer, existem alguns versículos que falam do dízimo? Sim, no Velho Testamento, no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas Epístolas, no livro de Apocalipse, que são os livros do Novo Testamento, não tem nada sobre o dízimo. Um dos trechos mais lidos do dízimo, para aqueles que querem justificar o dízimo, é o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. Malaquias 3:10. Então, é um tema muito polêmico, meus irmãos. Eu vou dar uma passada, ainda que superficial, mas procurarei ser claro. Algumas perguntas. Primeiro, meus irmãos, o que era o dízimo? O dízimo era 1/10, daí que vem a palavra dízimo, da renda dos judeus. Essa renda, na época, as primeiras vezes, ela normalmente era até em alimentos, porque a moeda corrente, moeda mesmo como nós conhecemos, era pouco ainda circulante. Então, as famílias, as pessoas dizimavam em alimentos. 10% das suas colheitas era o dízimo. Sobre o que era o dízimo ainda, ele foi inicialmente dado diretamente por Deus a Abraão, o pai da nação de Israel, a orientação. Posteriormente, mais tarde, foi dado a Moisés como lei. Era lei dizimar, nas tábuas da lei lá que Moisés recebeu diretamente de Deus. Tá? Isso era o dízimo, 10%. Quem deveria dizimar? Quem? Pergunta importante, irmãos. Quem deveria dizimar? O povo judeu, os hebreus, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus no Velho Testamento. Essas eram as pessoas que deveriam dizimar, somente o povo de Israel. Onde dizimar? Onde deveria ser dado o dízimo? O dízimo, meus irmãos, só poderia ser dado em um lugar: no templo de Israel, no lugar mais específico ainda, conhecido como a Casa do Tesouro. Só lá as pessoas poderiam levar seu dízimo. Não entregariam mais a ninguém em nenhum outro lugar. No templo de Israel, na Casa do Tesouro. Por isso que Malaquias fala: trazei os dízimos à Casa do Tesouro. Para quem dizimar? Para quem? Dentro do templo existiam os levitas, da tribo de Levi. Eram pessoas cuja especialidade, cuja formação era cuidar dos assuntos do templo. Então, só para eles eram entregues os dízimos. No templo, na sala do tesouro, dentro do templo, para os levitas. Carmen, muito obrigado pela audiência. Deus abençoe a ti e a tua família aí. Então, para essas pessoas era para entregar o dízimo. Então, meu irmão, primeiro, nós não somos israelitas, nós não somos da religião de Israel atualmente, nós somos cristãos. Lembrando que o povo de Israel rejeitou o nosso Salvador. O povo de Israel o castigou, o humilhou e o botou no madeiro e o crucificou. Então nós não somos dessa religião. Religião israelita, religião judeia é outra coisa. Nós somos cristãos. Primeiro lugar, então não devemos dizimar. Mesmo assim, se nós quiséssemos dizimar, nós teríamos que ir ao templo de Israel, viajar a Israel. Hoje o templo não existe mais, existe uma mesquita
uma mesquita onde era o templo de Israel. Só sobrou o Muro das Lamentações. Muito menos dentro vai existir hoje, se nós quiséssemos dizimar, a Casa do Tesouro. Muito menos os levitas, porque atualmente as únicas duas tribos que sobraram de Israel, que não foram extintas, é a tribo de Israel e a tribo de Judá, que formam o atual Estado de Israel. Então, se nós quiséssemos cumprir a lei do dízimo, nós teríamos que ir a Israel, onde não tem mais um templo, onde não existe mais a sala do tesouro, onde não existe mais os levitas para doar os nossos dízimos. E nós não somos israelitas, nós somos cristãos. Nós acreditamos em Cristo, coisa que os israelitas não fizeram, meus irmãos. É um tema polêmico, dízimos, porque ele hoje sustenta muito das igrejas, das igrejas que estão aí, né, meus irmãos? Então, só para deixar bem claro. Mas o irmão pode chegar e dizer: irmão Edson, eu dizimo com prazer, com felicidade. Eu em nenhum momento, meu irmão, quero deixar bem claro, por favor, em nenhum momento eu estou dizendo que não deva dizimar. Eu estou dizendo que é errado a tua denominação te obrigar a dizimar e disser para ti: se tu não dizimar, tu não serás salvo. Isso é errado, meu irmão. E isso é errado. O teu líder, o teu pastor, o diretor, o presidente da tua igreja chegar, tem que dizimar. Isso é errado. Isso não tem base bíblica, meu irmão. Meu irmão, pode analisar no Novo Testamento, pode olhar aqui, meu irmão. Não tem base bíblica. Principalmente hoje, as igrejas neopentecostais, as igrejas do dinheiro, vamos dizer assim, né? As igrejas das bênçãos financeiras, as igrejas da teoria da prosperidade, meus irmãos. Então, se a gente for falar isso lá, vai causar grande tumulto, grande alvoroço e com certeza virão muitas críticas. Em nenhum momento eu quero fazer críticas, eu quero causar alvoroço. Eu estou apenas olhando o que está aqui, meu irmão, o que está aqui. Eu sou um réis mortal, eu não tenho conhecimento, a minha mente é limitada. Mas a palavra que está aqui, eu acredito, meu irmão, que é a verdade. Eu não sou portador da verdade, mas o que está escrito aqui é. Bom, então aqui está escrito que o dízimo não é bíblico, conforme os fatores que eu falei agora. Wanda, muito obrigado, Wanda. Mais uma vez, um abraço para ti e tua família. A Wanda sempre nas minhas lives, sempre me prestigiando. Que Deus abençoe vocês aí, Wanda. Boa noite, boa noite. Um abraço para todos aí, para o teu pessoal. Irmãos, objetos sagrados também, meus irmãos. Isso tem mais... há um tempo atrás, aí, os evangélicos, sempre com um certo orgulho no peito, diziam para os católicos: vocês são idólatras, vocês têm estátuas, vocês têm santos, o que é proibido pela Bíblia, o que não é bíblico. E realmente, né, não fazer objetos, fazer imagens, fazer estátuas de barro, fazer qualquer coisa não é bíblico, meus irmãos. No entanto, hoje se vê aí mais nos evangélicos neopentecostais. Lá eles criticavam da Igreja Católica os santos, as imagens. No entanto, eles hoje têm lencinho ungido, eles têm caneta ungido, eles têm uma garrafinha d'água ungida, eles têm a toalhinha ungida. Meus irmãos, eles criticam a Igreja Católica, mas estão cometendo os mesmos erros, meus irmãos. Isso não tem base bíblica, claro. Aí sim, meu irmão, aí já é, como eu disse antes, uma coisa é acrescentar coisas à palavra de Deus, acrescentar por conta própria. Outra coisa é tu acrescentar uma coisa que se contrapõe à palavra de Deus. Isso está se contrapondo à palavra de Deus. Então, meus irmãos, isso é sério, meus irmãos. A palavra nos diz assim, meus irmãos: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem imagens ao meu louvor. Então, isso está em Isaías 42:8, meus irmãos. Então, o Senhor nos diz... imagens, nem outros deuses, nada, sejam objetos, sejam imagens. Não, meus irmãos, é errado, não está na palavra de Deus cultos à imagem, cultos a objetos. Eduardo,
Meu querido amigo, saudade de vocês, Eduardo. Que Deus abençoe a ti e a tua família aí. Saudade mesmo, querido. Tudo de bom. Meus irmãos, outra coisa, outra doutrina das denominações, irmãos. Vestes, barba, costumes. Muitas denominações, irmãos, barram seus membros se eles não atenderem um conjunto de normas, meus irmãos. Entende-se como a igreja ela é humana, ela é de homens, ela precisa ter normas, mas essas normas não são bíblicas. Meus irmãos, o paletó e a gravata não salva, meu irmão. O paletó e a gravata não salva. O vestido da irmã e o cabelo comprido não salvam. Quem salvam é Cristo, meu irmão. Minha irmã. Quem salva é o Evangelho de Cristo. Se eu uso barba, se eu não uso, não quer dizer a minha salvação, meu irmão. Sim ou não. Isso não salva. Então, cuidado, meus irmãos. Se é apenas uma norma da igreja, isso pode até te impedir de participar da igreja, de uma denominação, porque ela é humana, porque ela tem regras humanas. Mas nunca pode ser questionado o cumprimento dessas regras ou associado à tua verdadeira conversão a Cristo, à tua salvação através do Evangelho de Cristo. Isso também tem que deixar bem claro, meu irmão. Outra coisa, meus irmãos, continuando, bebidas alcoólicas, meus irmãos, é outra coisa. A maioria das igrejas evangélicas, pentecostais, não pentecostais, neopentecostais, proíbem a bebida alcoólica. Bom, isso tem que ter um certo discernimento, meus irmãos. Proibir totalmente não é bíblico também, meus irmãos. Beber com moderação, sim. Olha que a palavra nos diz, meus irmãos. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabia 1 ou 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água todas essas talhas. E encheram até em cima. E disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, feito vinho, não sabendo de onde viera, se beber. Que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo. Isso está em João 2, 6 ao 9. Esse é o famoso, uma multiplicação do vinho, numa festa de casamento, meus irmãos. Então, bem claro, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus bebia vinho, os seus apóstolos bebiam vinho, os seus discípulos bebiam vinho. Irmãos, e não era suco de uva, como alguns teorizam aí, meus irmãos. O que acontece, meus irmãos, na época não tinha refrigeração, não tinha nenhuma espécie de refrigeração. O que acontece se nós pegarmos e fizermos um suco natural de uvas? Em um dia ou 2 ele vai fermentar e vai começar a virar vinho. Então, meus irmãos, aquela bebida que eles tomavam era a uva fermentada, ou também conhecida como vinho, e tinha teor alcoólico, meus irmãos. Então, o que o Jesus Cristo multiplicou nessa festa de casamento dessa palavra aqui, meus irmãos, que está em João 2, 6, 9, ele não transformou água em suco de uva, ele transformou em vinho, meus irmãos. Outra passagem, irmãos. Tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Essa é a famosa última ceia, ou também conhecida como Santa Ceia. Mateus 26, do 27 ao 28. Novamente, meus irmãos, o que Jesus abençoou na Santa Ceia e nos deu como mandamento, que nos deu como cumprimento para relembrar o seu sacrifício por nós, era vinho, não era água e não era suco de uva. Outra passagem, meus irmãos.
E não vos embriagueis com vinho, para que não haja contendas, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Isso está em Efésios 5,18. Irmãos, Gilberto, abraço, meu querido, saudade dos nossos tempos de trabalho, Deus abençoe a ti e tua família. Então, irmãos, novamente voltando ao assunto, era vinho, meus irmãos. Olha que Paulo nos diz na sua epístola aos Efésios, a cidade de Éfeso: não vos embriagueis com vinho, meus irmãos. Aí eu faço uma pergunta, meus irmãos, uma pergunta bem simples, assim, de raciocínio simples. O que a palavra nos diz é para bebermos com moderação. Aqui quem fala, meus irmãos, eu não bebo bebida alcoólica há 3 anos, nenhuma bebida alcoólica. Eu parei de beber por decisão pessoal para me batizar na denominação que eu pertencia e depois saí da denominação, mas continuei não bebendo. Por decisão pessoal minha, eu não bebo. Eu não acho que o álcool vai agregar nada na minha vida. Mas volto a dizer, se a pessoa tomar um copo de vinho, tomar um cálice de vinho, tomar um copo de cerveja, ela não pode ser barrada, ela não pode ser excluída de uma denominação que se diz cristã, que tem como papel levar as pessoas a Cristo. Então, se essa denominação cria regras que barram do ir a Cristo, ela está te afastando, ela está nos afastando de Cristo. Então, meus irmãos, não é um copo que a pessoa bebe moderadamente, a pessoa que se controla, que vai afastá-la do Evangelho, que vai afastá-la dos ensinamentos do Senhor. Isso não é, meus irmãos, isso é quase uma hipocrisia. Pergunto, meus irmãos, em um churrasco, em um galeto, que as denominações fazem muito para angariar fundos, meus irmãos, tem 2 irmãos comendo uma comida ali relativamente saudável, um galeto, uma salada, um arroz, 2, um do lado do outro. Um toma um cálice de vinho com aquele almoço, o outro toma meio litro de Coca-Cola, 500, 600 ml, até 1 litro às vezes tomam sozinho, cada irmão. Olha, porque os irmãos de algumas denominações tomam bastante refrigerante. O que é mais prejudicial ao corpo, que é o templo de Deus, é o templo de Cristo, o nosso corpo. O que é mais prejudicial? Um cálice de vinho ou 600, 800 ou 1 litro de Coca-Cola, refrigerante? Então é de pensar, meus irmãos, tá? Então volto a dizer, beber socialmente não tem nada errado, não tem nada que nos afasta de Deus. Agora sim, se nós exagerarmos, se nós não soubermos a nossa conta, porque nós somos falhos, aí sim, meus irmãos, aí é contra a palavra. Paulo já advertiu na palavra que eu li recente: não vos embriagueis com vinhos para que não haja contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tá? Não os embriagueis. Ele diz para não nos advertiu para não tomar nada do vinho. Vinho era a única bebida alcoólica da época. Então, bem claro isso, meus irmãos. Márcio, meu querido, um abraço para ti. Um abraço, que Deus te abençoe aí. Robert Viana, meu querido, do Parque Eldorado, não sei se tu mora no Parque Eldorado ainda, um abraço para ti, meu querido, que Deus abençoe a ti e a tua família aí. Continuando, meus irmãos, outra coisa, vamos dizer, outro assunto que causa certa polêmica, que divide inclusive as próprias denominações, o famoso falar em línguas, irmãos, famoso falar em línguas. Em muitas denominações hoje que existe, se o irmão fala em línguas, se o irmão em algum momento lê uma oração ou faz uma pregação, ou até durante um hino ele fala em línguas, ele é batizado pelo Espírito Santo. Se o irmão não fala em línguas, ele não é batizado pelo Espírito Santo. Então existe uma separação hierárquica, meus irmãos, nas igrejas, principalmente as pentecostais. Fala em línguas, tu está a 3 andares em cima. Tu não fala em línguas, tu está a 3 andares embaixo. E isso existe, meu irmão. Eu já senti isso na pele, tá? Então posso falar com propriedade disso. Então, meus irmãos, sobre falar em línguas,
a gente tem que esclarecer algumas coisas. Vamos ver o que diz a palavra. A palavra, meus irmãos, a palavra, não é eu que estou dizendo, a palavra. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, primeira coisa, meus irmãos, a primeira vez que os apóstolos e os discípulos de Cristo falaram em línguas foi no advento do Pentecostes. O Pentecostes só existiu uma vez, lá em Atos 2, a descida do Espírito Santo naquele lugar. Então o Pentecostes não se repetiu mais nenhuma vez. Tá? O dom de falar em línguas, esse sim, existem pessoas que têm esse dom. Mas quais são, ou quais eram essas línguas? Meus irmãos, eram línguas estrangeiras, não línguas estranhas. A Bíblia até fala estranha porque eram estranhas àquele local, àquela localidade, àquele povo. Então a gente tem que analisar o contexto, meu irmão. Falar em línguas estranhas é falar línguas estrangeiras, não línguas estranhas a todos, meus irmãos. Mais uma vez a palavra nos diz: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em língua, o que vos aproveitaria se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? 1 Coríntios 14:6, aqui eu li antes, 1 Coríntios 14:2. Então, meus irmãos, falar em línguas estrangeiras é um dom. Línguas estranhas, meu irmão, minha irmã, não tem na palavra de Deus. Não tem. A língua estranha é a língua estrangeira. Abraço, Leandro, meu querido. Que Deus abençoe a ti e tua família aí. Como é que tá o Barão do Triunfo aí, meu irmão? Então, meus irmãos, é isso que tem que ficar bem claro, tá? Vamos supor, meus irmãos, que eu tivesse o dom de falar em línguas estrangeiras. É o que está na palavra de Deus. E começasse essa live aqui, ou durante, ou no início, falar em línguas estrangeiras. Vamos supor que eu tivesse esse dom, que Deus tivesse me dado esse dom. Falaria em inglês, falaria em alemão, em uma língua mais estranha, hebraico, japonês, sei lá qual outra língua. Os irmãos estariam entendendo, os irmãos aproveitariam alguma coisa da minha live, aproveitariam o que eu estou falando? Não, né, meus irmãos? Com certeza não. Então, do que adianta eu falar em línguas estrangeiras? Entendeu? Então, entenderam? Então, a palavra nos deixa bem claro. É um dom de falar em línguas estrangeiras, porque aqueles discípulos no momento de Pentecostes receberam esses dons para se espalharem pelos mundos, se espalharem pela cidade, pelos países próximos dali, e até não próximos, e levarem a palavra de Deus nas línguas nativas dos povos. Para chegar lá e poder se comunicar, em falar de Cristo, em falar das maravilhas de Cristo, e falar do Evangelho de Cristo, meus irmãos, e nas línguas daqueles povos, não ficar só naquela região. Esse é o contexto, meus irmãos. Línguas estrangeiras não é a mesma coisa que línguas estranhas. Línguas estranhas não existe, pelo menos aqui, meus irmãos, não existe. Não essa língua estranha que é falada em muitas denominações pentecostais. Não está na Bíblia, meu irmão. Leiam, tenham discernimento. Aqui não está. Então, meus irmãos, estou pegando alguns exemplos aqui de algumas coisas de algumas doutrinas que complementam ou se contrapõem, né? E eu falei algumas que complementam e outras que contrapõem a palavra de Deus. Então, as doutrinas, volto a dizer, meus irmãos, falei no início lá da live, são dos homens, a maioria. A palavra é uma só, aqui não há distorção, aqui não há dúvidas. Então, sempre entre a palavra de Deus e a doutrina dos homens, devemos ficar com a palavra de Deus. Outra coisa, irmãos, também, eu não sei se os irmãos em algum momento já viram
em redes sociais ou até impresso em papéis. Kleber, meu querido amigo, tudo bom, Kleber? Que Deus proteja a tua família aí, te abençoe. Como é que tá o nosso Guaíba aí? Então, irmãos, não sei se vocês já observaram alguns convites para culto ou para congressos de denominações, meus irmãos. Vem assim um folder na internet, no Face, no Instagram ou até impresso em papel, bem bonito, bem colorido, com cores chamativas nas letras. E aí, meus irmãos, vem a data e o local do culto do congresso, vem a foto de um pastor famoso, de um pregador famoso, vem uma ou duas ou três fotos de cantores famosos, vem a foto de um outro pregador de fora do país, talvez, quando a denominação é maior, e chamando todos, vamos lá, grande culto da vitória, grande congresso com tal tema, grande jornada evangelística. Meus irmãos, eu moro aqui em Xangri-Lá, bem do ladinho de Atlântida, e aqui no verão tem muitas festas aqui. Eu trabalho à noite, né? Então eu convivo bastante com essas festas. Eu trabalho de motorista de aplicativo aqui, acabo me envolvendo muito com essas festas, levando e pegando pessoas. Irmãos, os convites dessas festas aqui, das baladas, dos shows, das atrações, é exatamente igual a esses convites que são feitos nesses congressos, nessas convites para culto, meus irmãos. Infelizmente, um folder colorido com letras grandes dizendo DJ tal da Europa, dupla sertaneja tal, a cantora tal de funk, de pop, de rock. É igual, meus irmãos, e eu fico triste com isso. Aquele folder lá, meus irmãos, aquele cartaz, eu não sei nenhum nome técnico disso, aquela imagem na rede social ou o papelzinho impresso, que está convidando para o congresso, para um culto, tem tudo ali. Letras bonitas, coloridas, fotos dos artistas, das atrações. Eu pergunto, meu irmão, eu deixo uma pergunta para vocês. Qual é a atração de quem vai, de quem iria num lugar assim? Não deveria ser Cristo, meu irmão? Não deveria ser o nosso Senhor Jesus? Não deveria ser a sua palavra? Não deveríamos ir lá para aprender o seu evangelho? Meu irmão, isso também está errado, meu irmão. Isso também não é bíblico, meu irmão. Qualquer culto, qualquer ensinamento, qualquer congresso que não tenha apenas o nome de Jesus e tão somente o nome de Jesus, é coisa de homens, meus irmãos. Então, vocês estão me assistindo aqui, as pessoas estão me assistindo, vocês não querem saber a minha opinião, não querem saber o meu ensinamento. Quem quer Cristo, quem verdadeiramente quer Cristo, meu irmão, quer isso aqui, quer essa palavra aqui. Por isso que eu falo tanto, por isso que eu dou uma opinião, vou com um trecho da Bíblia, dou uma opinião, falo de um assunto e procuro outro versículo da Bíblia. Porque para vocês não me interessa. Não interessa o que eu estou dizendo, isso não interessa o que está aqui, meu irmão. Então esse exemplo que eu citei dos cartazes, dos folders, parece mais um convite de balada do que um convite para ir a Jesus. Então, meus irmãos, cuidado com isso também. Isso também é idolatria. Eu vou no congresso, preciso ir no congresso tal, porque vai vir um cantor lá da Europa, vai vir um pregador dos Estados Unidos. Meu irmão, tu vai lá para ver o pregador ou vai para aprender de Cristo? Eu pergunto a você. Bem interessante essa pergunta, né, meu irmão? Há de convir. Então, cuidado, meu irmão, cuidado. Vamos ter discernimento quanto a isso também, meus irmãos. Toda vez, meu irmão, que você estiver escutando alguém falando, eu inclusive, tá? Que eu estou falando agora, ou pregador, ou pastor, ou alguém muito mais famoso do que eu, porque eu não tenho fama nenhuma, sou o mais reles dele de todos. Julgue, meu irmão. Deixe entrar na sua consciência, julgue. Isso é certo, isso é errado. Espera um pouquinho, esse pregador falou uma coisa que eu não sei se tem base bíblica. Então, meus irmãos, a gente deve julgar sim.
Por mais simples que tu seja, por mais eloquente e famoso que seja o pregador, julga o que ele está falando. Tem na Bíblia? Não tem? Ele inventou? Está se contrapondo ao algo da Bíblia? Julgue, meus irmãos. Está escrito assim, meus irmãos: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. Paulo nos adverte: julguemos a todos, todos. Vocês devem me julgar nesse momento agora. Vocês devem me julgar. Tem que me julgar. Pô, será que o Edson está falando é bíblico? Não. Volto a dizer, a minha opinião não importa muito para vocês. Importa é a palavra de Deus, importa é o Evangelho. Importa tanto a minha opinião, tão pouco a minha opinião para vocês, que toda hora eu estou tentando trazer versículos, estou tentando trazer a palavra, justamente porque a minha opinião é irrelevante. Agora a palavra de Deus não muda, meus irmãos, essa é relevante. O que está, eu falei agora, meus irmãos, desculpa, está em 1 Coríntios 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Então, meus irmãos, para finalizar, eu repeti isso sempre, e vocês podem até me parecer e tiverem opinião que eu sou meio chato, mas acho que é a 5ª ou 6ª vez. Isso aqui mudou minha vida, meu irmão, minha irmã que está assistindo. Mudou minha vida e pode mudar a vida de muitos, muitos mesmo, meus irmãos. Jesus Cristo aqui está o caminho para chegar a Cristo. Ter uma compreensão do Evangelho é aqui, fora daqui, nas denominações, nas doutrinas humanas. Meu irmão, minha irmã, às vezes pode não estar a tua salvação, a tua entrega total a Cristo, meus irmãos. Então, vamos por aqui, sempre. Eu peguei apenas alguns exemplos, meus irmãos. Cada um dos exemplos poderia me debruçar muito mais tempo. Cada um dos temas aqui eu peguei de doutrinas que são ou antibíblicas ou acrescentam a Bíblia apenas. Cada uma delas poderia render uma live inteira. Mas eu só peguei alguns exemplos, tá? Poderia pegar bem mais para deixar claro a respeito disso, irmãos. Eu sempre gosto, meus irmãos, assim, de terminar a live, de propor o último assunto, antes das saudações finais, um versículo que seja, vamos dizer assim, otimista, que nos dê alegria, meus irmãos, tá? Porque hoje até eu ouvi um pregador que eu sigo aí no YouTube, que eu acompanho o trabalho dele há muito tempo, e ele deu um exemplo muito interessante. Eu até vou copiá-lo, até recomendo aos irmãos que estão interessados aí. É um pregador chamado Mário Persona. Ele tem canais no YouTube, tem canais no Face, no Instagram. Ele desenvolve um trabalho muito consistente de evangelismo desde 2012, 2013, há 7, 8 anos, tá? Eu sigo ele, assisto bastante vídeos dele, assim, e ele me serve de inspiração, vamos dizer, a inspiração terrena, tá? E ele me deu um exemplo muito interessante, irmãos, assim: se tu vai ao médico com uma doença que não precisa ser muito grave, e o médico vai e receita um remédio para ti, e aí tu pergunta: ô doutor, esse remédio vai me curar, né? Aí o médico olha para ti e diz: bah, meu amigo, eu tenho uma certa esperança que sim, mas não tenho certeza. Tu ficaria assustado, né, meu irmão? Tu ficaria assustado. Agora eu lhe pergunto, trazendo para o Evangelho, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa a meu respeito. Eu tenho fé e tenho convicção na minha salvação. Tenho convicção que após que eu deixar esse mundo, eu estarei na companhia do Senhor Jesus. Agora, meu irmão, eu digo para vocês, se eu tivesse falando de Jesus para vocês, como eu estou falando agora, e não tivesse essa convicção, como ficaria? Vocês poderiam botar aqui no comentário: Vera, obrigado por estar me assistindo, Vera. Obrigado pela audiência. Deus abençoe a ti e a tua família. Meus irmãos, então eu vou repetir a pergunta. Se eu estou falando de Cristo para vocês, e vamos supor que eu não tivesse essa convicção da salvação, essa certeza que a fé me permite, que a fé em Cristo me permite, eu poderia estar dizendo assim: venham para Jesus, venham para o Evangelho de Jesus. E vocês me perguntariam: tá, mas aí, irmão Edson,
Tu tem certeza que vai ser salvo. Eu faria a mesma coisa que o médico fez. Não, eu não sei. Olha, talvez a lei, talvez as normas da minha denominação que eu sigo, talvez me afastem de Jesus, da salvação. Mas eu estou dizendo para ti, tu se seguir Jesus vai será salvo. Como, meu irmão? Como eu vou falar de Cristo? Como eu vou falar para ti que está me assistindo aí, meu irmão, que Cristo salva quem crê nele? Como eu vou falar nisso se eu mesmo não tenho a certeza da minha salvação? Então a fé começa por mim, meu irmão. Ó, eu estou dizendo, olhando nos olhos de vocês, ou para a câmera, melhor dizendo, meu irmão, minha irmã, eu creio, eu tenho convicção na minha salvação através do Evangelho de Jesus Cristo. E estou dizendo para vocês, a salvação é eterna, meu amigo, não se brinca com a eternidade. Cristo salva, eu tenho convicção na minha, então a partir do momento que eu tenho convicção e fé em Jesus Cristo como Salvador, eu posso dizer para vocês, não, o remédio, que o médico disse na história que eu contei, o remédio vai curar, e o remédio é Cristo, meus irmãos. Então, o último versículo que eu deixo, a última palavra que eu deixo aqui, eu já repeti acho que em uma ou duas lives, mas sintetiza muito a minha fé, o meu sentimento e de muitos, talvez de todos que têm verdadeiramente Jesus Cristo no seu coração. A palavra diz assim, meus irmãos: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, não tem nenhuma lei nos condenando, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Vou repetir, meus irmãos, vou repetir aí, mais uma vez. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a novidade. Evangelho quer dizer boa nova, novidade. Essa é a novidade, essa é a boa nova, meu irmão. Tem a vida eterna, não entrará em juízo. Muito obrigado, então, meus irmãos, estou encerrando mais uma live, assim, agradeço demais quem me assistiu, talvez alguns aqui eu não tenha conseguido mencionar aqui. Abraço aí, Leandro, abraço para ti também e tua família, desculpa, eu não tinha visto a mensagem antes. Então, meus irmãos, eu agradeço a todos que me deram audiência e quem pôde compartilhar a minha live em algum lugar. Então, agradeço novamente, sim, desejo que o Evangelho, que Cristo, que a vida de vocês seja repleta de Deus, meus irmãos. Muito obrigado mesmo. Estou me despedindo, lembrando sempre aos irmãos, essa live vai estar no máximo até amanhã no YouTube, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. No meu próprio Facebook deixarei o link do vídeo, assim que eu tiver colocado lá para os irmãos localizarem. E era isso, meus irmãos. Então, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Jesus estejam com todos nós. Muito obrigado, irmãos, e uma boa noite. Agradeço mais uma vez a quem me prestigiou aí, quem compartilhou a live. Uma boa noite, obrigado.